No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e nesse vídeo eu vou trazer o card completo, quem são todos os favoritos, as minhas opiniões, tudo aquilo que vocês já conhecem. Mas antes de começar, aquele aviso rápido, se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo do vídeo em inscrever-se, coloca o sininho ativo com todas as notificações para vocês não perderem vídeo, porque vai ter vídeo de luta desse card, vai ter vídeo de resultado, vai ter, enfim, um monte de coisa. Então se inscreve aí e já deixa o like nesse vídeo pra você não esquecer também. Vamos lá, começando com o horário, né, que é muito importante. O card preliminar começa às 19 horas, o card principal às 22 horas, tá? Esses horários, né, estão no site do UFC. Lembrando que as últimas edições agora começaram o card principal às 23, tá? Esse aqui tá marcado às 22. Vai ser ali no Apex, né? Então já é aquele evento menorzinho, porque a gente teve 2 numerados seguidos e tal, mas tem bastante brasileiro, tem lutas teoricamente, pelo menos, boas, tá? Então vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso galo, temos a Priscila Cachoeira, a Pedrita contra a Cláudia Segula, a favorita, pouco favorita, é a Segula, com 99 é bom, 59%, ela paga 1,63 e a Pedrita 2,28. Lembrando que essas cotações são da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você quiser consultar essas cotações, fazer fezinha, etc., o link da Stake tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado, ou se você preferir, for mais cômodo, eu vou deixar um QR Code aqui na tela também, que você pode escanear aí com o celular, que já vai abrir o link direto, então você pode ir lá consultar, fazer o que você quiser. Então vamos lá, segunda luta da noite, categoria peso galo, temos o Jakub Wikleks contra o Muin Gafurov, a luta muito equilibrada, segundo as bolsas, o Gafurov tem 52% de favoritismo, paga 1,83 e o Jakub 1,98. Aqui eu vou falar, como sempre, né, das lutas que eu achar que faz mais sentido falar um pouco, tá? Na próxima, peso mosca, temos Eduarda Moura, 13ª do ranking contra a Wen Kong, que é a 12ª. A favorita, e bastante até, é a Wen Kong, com 75%. Ela paga 1,27, enquanto a Eduarda Moura tá pagando ali 3,75. Falando brevemente dessa luta, né, a Wen Kong é aquela que tem o apelido de The Joker, né, que é boa ali na trocação. Ela venceu a Bruna Brasil na penúltima luta, que tá nesse card, a gente já vai falar dela, e venceu na última a Ariane da Silva, tá? Também na decisão. Tinha perdido apenas uma luta, só perdeu, né, por enquanto, uma luta que foi a finalização para Gabriela Fernandes, mas estreou no UFC com nocaute, tinha finalizado no Road to UFC, enfim, uma menina aí bem interessante, volume de golpe muito alto, defesa de quedas muito boa, enfim, realmente uma chinesa aí muito chamativa, tá? Bastante qualidade. E a Eduarda, ela vem de 2 vitórias também, as duas também na decisão, perdeu mais uma para trás, né, para Denise Gomes, numa decisão dividida, mas, porém, né, na estreia do UFC tinha nocauteado e no contender tinha finalizado. Então, cartéis até que parecidos, né? Se a gente for pensar ali, né, a sequência da derrota, a quantidade de vitórias, tá bem parecido. Porém, a Eduarda acaba sendo bastante azarona aí, tá? Luta difícil mesmo. Depois, peso galo, Shavit Bacharach enfrenta o Said Nurmagomedov. O Bacharach tem 54% de favoritismo, tá razoavelmente equilibrado, né? Ele paga 1,75 e o Said tá pagando R$ 2,08. Falando também brevemente, tá? A gente tem o Shavit Bacharach vindo de 2 derrotas seguidas e mais uma para trás foi o no contest contra o Victor Henry. Então, ele, inclusive, na derrota mais recente de todas, que foi contra o Rick Simon, ele foi nocauteado no primeiro round. Então, ele vinha numa fase excelente, né? Ele tinha conseguido o contrato no contender, finalizando, aí ele chega no UFC, estreia, vence, depois ele faz mais 2, vence todas, né? Todas na decisão, só que aí ele entra nessa maré aí, né? Um no contest e depois 2 derrotas, sendo a última derrota nocaute. Já do lado do Said Nurmagomedov, a gente também tinha uma fase boa, né? Ele tinha 4 vitórias seguidas e tal, aí ele perde do Jonathan Martinez, aí depois ele ganha do Gafurov, finaliza, ganha bônus de performance e tal, só que aí ele perde do Vinícius Oliveira, o Lock Dog, que faz a luta principal, né? Ele acabou ali perdendo numa decisão que foi luta da noite, e aí depois, na mais recente, ele perdeu do Bryce Mitchell também numa decisão. Então, das últimas 4, ele perdeu 3, então talvez isso que faça também aí a luta ser mais equilibrada, porque tem 3 derrotas nas últimas 4, o Said Nurmagomedov, mas que é um bom lutador. E a gente tem o Shavit Bacharach, que também é um bom lutador, mas também das últimas 4 só venceu uma, né? Porque foi um nocaute de 2 derrotas. Então fica ali realmente uma dúvida, né? O que você espera de cada um. Então eu entendo aí o equilíbrio. Talvez eu iria com as bolsas, tá? Mas
também não sei. É realmente difícil de esperar, porque os dois realmente tinham excelentes performances e aí começou a dar uma vacilada, uma rateada, aí é difícil confiar, né? Depois, peso palha, Bruna Brasil, confronto de brasileiros, né? Bruna Brasil contra Kathleen Souza. A favorita é a Kathleen, com 60%. Ela paga 1,63 e a Bruna tá pagando 2,28. A Bruna, né, lá da Fighting Nerds, vai pegar a Kathleen, que agora, pelo que eu vi, né, o Marcelão lá da Academia da Amanda Ribas, Marcelo Ribas, pai da Amanda, comentou, né, e eu vi lá no Instagram que a Kathleen tá lá treinando com ele, tá? Então, podemos esperar uma Kathleen aí com um estilo, com características, né, lá da Academia da Amanda, né, que é uma trocação como a gente vê da Amanda, né, versátil, footwork bom, né, entradas ali de queda, não grappling, porque lá a gente sabe pela Amanda, né, o estilo que eles têm, né? Bastante trocação, bastante jogo ali de judô, de jiu-jitsu, enfim, um jogo bem completo, tá? Então a gente vai ver o que eles vão conseguir lapidar na Kathleen. E do lado da Bruna, a gente já sabe, né? Ela tem uma excelente trocação, né? Uma trocação que ela precisa de um pouco de espaço, uma trocação mais plástica, né? Uma trocação bonita. A gente viu que na luta, nas lutas mais recentes, na verdade, não na mais recente, mas nas mais recentes, ela começou a adotar um estilo mais estratégico, um estilo mais do MMA, né? Um estilo um pouco mais cauteloso até, porque se a gente for olhar o cartel dela, ela ganha no Contender, só que ela estreia com derrota por nocaute, né, para Denise Gomes, aí ela ganha da Shauna Bannon, aí ela perde da Luma Lukbumi, aí ela ganha da Molly McCain, aí ela perde da Wang Kong e aí ela ganha da Xi Ming. Então, ela vem numa sequência, desde que ela entrou no UFC, de derrota a vitória, derrota a vitória, derrota a vitória. Então, ela oscila bastante, né? Então, ela veio mudando esse estilo, né? Ela veio adequando, fazendo lutas mais cerebrais e tal. Então, eu gostei das performances mais recentes, né? Justamente por conta desse ajuste. Ela tem qualidade, mas realmente eu acho que ter um pouco mais de um plano estratégico, ter mais ferramentas, eu acho que isso ajuda bastante, né? Então, a Kathleen também vem numa situação que, beleza, 2 derrotas, mas as 2 foram na decisão dividida, né? Então, vamos ver qual que é o plano de jogo. A Kathleen tem bastante volume de golpe, né? Quase o dobro do que a Bruna tem, né? Se a gente olha os números oficiais aqui do próprio UFC. Precisão das duas é praticamente a mesma. Golpes absorvidos, a Kathleen toma bastante, mas ela ainda tem um saldo positivo, tá? A Bruna tem um volume baixo e ela é mais atingida do que atinge, né? O que não é um número positivo, ainda mais contra a Kathleen, né? Ali na defesa da trocação, as duas têm praticamente o mesmo número, né? 1% de diferença. Quantidade de quedas, aí a Bruna tem bem mais, né? 1,4, a Kathleen tem só 0,3. Precisão das quedas da Bruna é muito bom, tá? 64%. Defesa de quedas das duas é parecido, só 3% de vantagem para a Bruna. Quantidade de finalizações é praticamente a mesma, 0,1 a mais para a Kathleen. Então, dá para ver que nos números tem bastante equilíbrio, né? A vantagem fica para a Kathleen na trocação, no sentido de que ela é mais atingida do que é atingida, e no caso da Bruna fica nas quedas, que ela tem muito mais quedas e muito mais precisão nessas quedas, tá? Então, é um duelo interessante aí, né? O que a gente vai ver? Será que a gente vai ver a Bruna realmente buscando espaço, tentando trocar e de vez em quando dando queda para ganhar round? Será que a gente vai ver a Kathleen tentando tirar esse espaço da Bruna justamente para levar uma trocação mais franca, né? Jogar golpes mais duros e às vezes também colocando queda para ganhar round? Ou será que vai tentar, sei lá, a queda para também ganhar no ground and pound? Enfim, tem muitos jogos ali que dá para explorar dos dois lados, tá? Então eu acho um duelo bastante interessante e duas academias do Brasil aí das melhores, né? Então eu acredito que vão ter planos estratégicos bem legais aí. Então é isso. Aliás, aproveitando, né, que eu falei da Kathleen, que tá lá na academia da Amanda Ribas, né, e do Marcelo, vou botar o Instagram dela aqui na tela também para dar uma força para ela, né, pessoal que tá assistindo o vídeo aí, gosta de torcer para atleta brasileiro, gosta do Marcelão, como eu gosto dele. Então segue a Kathleen lá, dá uma força, apoia. Assim também, lógico, segue a Bruna, né? Todos os atletas brasileiros de modo geral, né? É sempre importante seguir, comenta lá, manda um apoio, manda força, porque quanto mais engajamento a gente sabe que mais moral eles têm com o UFC, tá? Então vamos lá, próxima luta, meio médio, última do preliminar, segundo o site do UFC, Alex Morono contra Danil Donchenko. Eu gosto desse Danil Donchenko, hein? O cara do TUF lá, desde a época do TUF, né? Eu ficava falando dele, eu acho bem legal as lutas desse cara. Ele é muito favorito contra o Morono, que é um veteranaço, né? O Morono, não, vou falar o contrário, né? Vou falar do favorito. O
Danil tem 84% de favoritismo, ele paga 1,16 e o Morono tá pagando 5,50. Aqui eu concordo com o favoritismo do Donchenko, tá? Só que é aquilo, né? 5,50 ali pro Morono, pra um cara veterano que tem 349 milhões de lutas no UFC, eu acho meio exagerado. Eu botaria o Morono uns 3,50 ali, eu acho que estaria de bom tamanho. 5,50 eu acho que talvez seja um pouco exagerado, mas é compreensível ainda assim, tá? Eu não concordo, mas fazendo uma forcinha dá pra entender por quê. Se a gente pega o retrospecto recente do Morono, das últimas 5 ele perdeu 4. Tá? Ele só ganhou do Kurt McGee, que foi a segunda luta dessa sequência de 5. Na última luta, inclusive, ele foi nocauteado pelo Carlos Leal. E o que acontece? O Danil Donchenko, ele fez essa luta contra o Cezinando, né, o Rodrigo Cezinando, brasileiro, né, que foi em setembro lá, tal, que ele foi campeão do TUF, nocauteou e tal, realmente impressionante, né? E vai fazer essa luta já. Então, assim, o nível de experiência é muito diferente. Só que, ainda assim, eu colocaria 3,50 no mínimo ali pro Morono, porque a trocação do Donchenko é muito embaçada, ele é muito forte e mentalmente é um cara blindado ali. Você vê que o cara tem uma vontade que a maioria dos caras não tem, e isso você não treina, tá? Você vê que o cara dá a alma na luta ali. Então o cara vai pra machucar, ele vai pra ser contundente, ele vai pra dar show. Então assim, é um cara muito legal de assistir, de muita qualidade e que deve ser desesperador lutar contra, tá? Porque é um cara açougueiro. Você quer ver um trocador bom e açougueiro que não vai ficar de mimimi ali na hora, ele vai pra acabar com a luta mesmo, é esse cara, tá? Então é um dos caras, das promessas, dos caras que menos luta, que eu mais gosto de assistir e ter interesse, e acho que mesmo pegando veterano aí, numa fase ruim que o Morono teria que se esforçar pra ganhar, eu acho que o Morono ainda assim não vai conseguir vencer, tá? Posso estar errado, pode dar uma zebra aí, mas eu tô explicando por quê, né? Porque quem for olhar vai falar, pô, beleza, o cara ganhou o TUF agora e tal, mas o Morono, porra, vamos pegar a idade, né? O Donchenko nasceu em 2001, ele nasceu depois dos anos 2000, né? A gente tem o Morono nascendo em 1990, né? Tipo assim, a idade do Morono, a experiência, o Morono fez a primeira luta no UFC em 2016, ele tem 10 anos de UFC, enfrentando todos os nomes possíveis que você pode encontrar ali, tá? Então, assim, é realmente uma história muito grande. Ele estreou no UFC, o Morono, quando o Donchenko tinha 15 anos. Então, assim, é realmente uma experiência, uma estrada muito diferente. Porém, ao mesmo tempo que você tem experiência, significa que você pode estar numa descendente. E é por isso que eu acho que o Morono não deve vencer, tá? Falei bastante dessa luta porque eu realmente gosto do Donchenko. Indo pro card principal, a gente tem no meio pesado Dustin Jacob contra o Julius Walker. O Dustin Jacob tem 65% de favoritismo, ele paga 1,52, Julius Walker tá pagando 2,55. Não vejo muito motivo para falar muito aqui, então vamos pra próxima. Peso galo, Farid Bashará, que é o irmão do Shavit que tá no preliminar, ele enfrenta o Jean Matsumoto, mais um lutador brasileiro e que eu também gosto, tá? O Farid é favorito, bastante até, 71%. Ele paga 1,38 e o Jean tá pagando R$ 3,05. Vamos falar brevemente também aqui do retrospecto, tá? O Farid Bashará, que é melhor do que o Farid Bashará, que é melhor que o Shavit Bashará, inclusive no cartel a gente já percebe isso, porque ele não tem derrotas, né? Ele ganha no Contender Series, tudo bem que a maioria é decisão também, né? Mas enfim, ele ganha no Contender Series, entra no UFC, ganha numa decisão, depois ele finaliza no primeiro round, depois ele ganha mais 3 na decisão. Basicamente, de retrospecto de adversário, ele ganhou do Chris Gutierrez na última, do Vitor Hugo na penúltima, do Taylor Lápilos, do Cleiton Rodrigues, do Damon Blackshear e do Alan Begosso. Então é um cara 14-0, né? Excelente volume de golpe, excelente quantidade de quedas, boa precisão nas quedas, boa defesa de quedas, excelente defesa na trocação, né? 60%, média de finalizações muito boa também. Então dá pra ver até pelos números já quão completo ele é, tá? Quão dinâmico ele é lutando também. E o Jean, ele ganhou também o contrato no Contender, ele estreia finalizando no segundo round, aí ele ganha na decisão do Brad Katona, um cara duro, tá? Aí ele perde na decisão dividida do Rob Fonte, o que não é nenhum demérito, porque é realmente um cara duro, e na última ele vence na decisão dividida o Miles Jones, tá? E ele tem um excelente volume de golpe, né? Só que a quantidade de golpes absorvidos empata com os golpes que ele conecta, então ele tem um excelente volume? Tem, mas ele toma um volume grande também, tá? Defesa na trocação 48%, tá ali na média da galera, precisão dos golpes 41%, talvez
dê para melhorar um pouco, né? Não é uma precisão tão alta. Quantidade de quedas 2,14 é um bom número, tá? Pressão das quedas 41% também é um bom número. Defesa de quedas 53%. Talvez também seja algo que dê para melhorar. Quantidade de finalizações 0,6. Então, assim, se a gente olha retrospecto dos dois, um tá invicto e o outro só perdeu uma, né? Dentro do UFC. Então, não dá para pesar muito por isso. Só que realmente nas estatísticas, né, os números do Farid Bashará impressiona um pouco mais. Mas isso não quer dizer que vá vencer a luta, né? Eu acredito, tá, que o Farid Bashará ser favorito não é um absurdo. Talvez eu colocasse 60-40 ao invés de 70-71, como é o que tá. Eu equilibraria um pouco, porque eu realmente acho que o Jean tem muita condição, né, de colocar volume de jogo ali, né, de colocar até a presença, né, colocar boa trocação, né, ele é um cara forte, é inteligente, né, então eu acho que ele tem qualidades ali, ele pode surpreender, ele pode dificultar, eu só realmente não coloco como favorito, mesmo gostando e torcendo, né, porque de novo eu sempre tento colocar a probabilidade de vitória com o cérebro, não com o coração, porque realmente Farid é muito bom, tá? O que é interessante, porque se o Jean vencer, ele vence um nome muito bom e muito respeitado, então é uma luta muito importante para o Jean, porque o Farid é um nome que não perdeu, que vem com resultados excelentes, então vale muito para o brasileiro, mas de fato é uma luta difícil. Tá? A ponto de eu, de novo, apesar de torcer, não considerar ele favorito, tá? Na próxima luta, no peso médio, a gente tem o Marc-André Barriault contra o Michal Oleksiejczuk. Michal Oleksiejczuk favorito, 74%, paga 1,33, Marc-André Barriault 3,40. Aqui eu concordo com o favoritismo do Michal. Marc-André Barriault não me agrada tanto que eu não tenho nem muito o que falar dessa luta. Eu acho que o Michal vence e o favoritismo não é tão pequeno mesmo. E é isso aí, vamos para a próxima que tem luta mais legal para falar. Peso pesado, Jailton Almeida, sexto do ranking. Agora já começa a ficar interessante. Enfrenta o Rizvan Kuniev. E o malhadinho, tá difícil, hein? Fazer uma fonoaudióloga. Jailton Almeida tem 59% de favoritismo, paga 1,64, e o Rizvan Kuniev paga 2,25. Vamos lá falar um pouco, né? O que acontece? Eu vou começar pelo malhadinho, né? Pelo mais óbvio aí. Malhadinho dispensa muitos comentários, né? Ele tem uma excelente queda, né? Ele tem um volume de quedas para começar altíssimo, um número cabalístico, eu diria, porque ele tem 6,66 quedas a cada 15 minutos, tá? Então é um número, aí interprete como você quiser, mas ele tem realmente um nível de quedas excelente. Além de ter tudo isso de queda, ele tem 62% de precisão. Cara, é assustador o quanto ele consegue derrubar e quão preciso ele é. Tá? São um dos números mais impressionantes nessa área dentro de todas as categorias do UFC, ainda mais para um peso pesado. Mas o que acontece? Em contrapartida, a gente tem poucos golpes conectados, tá? Lembrando que as estatísticas dos golpes conectados aqui não é só da trocação, tá? Inclui também na grade, no clinch, inclui golpes no chão, tá? Então, em todas as áreas, a média de golpes dele é de 2,25, o que na minha opinião tá uma das falhas do jogo dele. Apesar dele ser excelente na quantidade de quedas e precisão dessas quedas, ele ataca muito pouco, seja na trocação, ou seja no clinch, ou seja no chão. Ele tem que ter mais ground and pound, ele não pode ter um número tão baixo. Só que pelo menos em golpes absorvidos ele tem 1,02, tá? Então ele é um dos caras menos atingidos de todos que a gente tem no plantel do UFC. Ele quase que toma menos de um golpe por minuto, então ele é pouquíssimo atingido. Ele golpeia pouco, mas a precisão é muito alta, 66%, mas é aquilo também, né? Se você golpeia pouco, é mais fácil você manter uma precisão melhor ali. Se você joga vários, a chance de você ir errando é maior, tá? Só que um número que me preocupa muito é a defesa na trocação. Ele tem 35%, cara, é uma defesa bem ruim. E aí você pensa, calma, ele tem 35% de defesa, só que ele só toma um golpe? Não faz sentido. Não, faz sentido no sentido de que ele gruda e derruba. Então, se ele tá te derrubando e te controlando, como você vai conectar golpe nele, né? Se ele tá te prendendo ou te finalizando ali, então ele realmente não é atingido. Só que vamos lá, os 35% de defesa na trocação é por quê? Porque quando o cara vai jogar golpe nele, que enquanto o malhadinho não derrubou, não tá controlando, ele acaba realmente tomando, então ele não se defende muito bem. Ou seja, esse número deixa claro que o malhadinho precisa
obviamente, melhorar a defesa na trocação, mas não é isso que eu ia falar. Ele precisa colocar pra baixo, tá? Ele precisa fazer o grappling, porque realmente, enquanto ele tá ali na trocação, os golpes entram. E assim, vamos lá, 35% de defesa de golpe no peso pesado, eu acho que é um número alarmante, tá? Então ele precisa sempre fazer esse jogo dele, tá? Vamos ver, né, se ele vai trazer mais ground and pound, se ele traz uma defesa melhor na trocação, enfim, né? Mas ele tem uma média, como eu disse, de quedas, e não só isso, ele tem uma média de finalizações muito alta também, tá? Enfim, é um cara muito, muito bom aí, não à toa, sexto do ranking. E ele vai enfrentar o Rizvan Kuniev, que muita gente pode não conhecer, mas é um cara que lutou no Contender, nocauteou, só que aí ele não entrou, porque essa luta foi em 2021. Aí em 2024 ele faz outra luta no Contender, vence de novo, nocauteia de novo, só que dessa vez no primeiro round. Aí ele estreia no UFC em 2025, no ano passado, 21 de junho, contra o Curtis Blaydes logo de cara, pra vocês verem como é um cara que já tem um cartel de respeito, é um cara que já pega um nome muito complicado, né? E ainda assim perdendo uma decisão dividida, tá? Contra o Curtis Blaydes. Tomou só 2 quedas, né? Curtis Blaydes, que é um wrestler. Lembrando também, Curtis Blaydes derrubou só 2 vezes porque tentou pouco? Negativo. Ele tentou 15 vezes, meu amigo. 15 vezes, derrubou só 2, tá? E a gente teve o Rizvan Kuniev conectando mais golpes, tá? No segundo round, por exemplo, né? Ele conectou 24, tomou só 16. E no primeiro, tomou 12 e conectou 8. Então foi meio lá e cá, né? Isso de significativo, tá? Não tô falando de total, não. E no último round, a gente tem aí sim o Kuniev tomando mais golpes, tá? Tanto significativo quanto total, ele tomou mais golpes. E a gente teve a diferença aí na luta sendo o controle, né? Porque apesar de não derrubar tanto, né? Derrubar só 2 vezes na luta como um todo, o Curtis Blaydes controlou por 3 minutos no primeiro e por 2 minutos e 12 no último round, tá? Então fez esse jogo aí, porém, o que me preocupa um pouco aqui nessa luta, tá? Eu acho que até por isso que o Malhadinho não é tão favorito, é 59%, é porque o Kuniev, ele tem defesa de quedas, tá? Ele lutou só com o Curtis Blaydes dentro do UFC, mas é um wrestler, né? E ele tá com 90% de defesa de queda, tendo enfrentado um wrestler de excelente nível. Então é um número que já me preocupa um pouco, e ele tem bastante volume de golpe, né? 4.45, a precisão é alta, que é 58%. Então, assim, dá um certo receio, né? Porque se a gente junta uma defesa de queda com volume na trocação, uma precisão boa, contra um cara que precisa necessariamente derrubar, porque ele não tem uma defesa tão boa, né? Não tá tão acostumado a trocar, aí começa a preocupar. E também na falta do ground and pound, e às vezes se o Kuniev se defender, não ser finalizado, se o Malhadinho cansar, será que não vai dar ruim ali numa trocação? Então assim, é uma luta que eu particularmente entendo o favoritismo e concordo com o favoritismo pequeno de 59%, mas é uma luta que eu tenho muito medo. Tá, muito medo. Por quê? Porque eu acabei de explicar. Se a gente pega os números, as características, se a luta não for para a área do Malhadinho, que é o chão, ou se for e ele não conseguir acabar com a luta, que é provável que às vezes não consiga, eu começo a ter um pouco de medo, tá? Kuniev é forte, é um cara que não tá, é de 1992, né? Então, assim, não tá numa idade para peso pesado que seja mais velho, enfim, sei lá. Eu acredito no Malhadinho ainda, mas é uma luta aqui que eu tenho medo, tá? Aí a gente vai pra penúltima luta, lutaço, na minha opinião, peso mosca, Camila Base, sexto do ranking contra Kyoshi Horiguchi, que é o 8º, Kyoshi Horiguchi, que voltou pro UFC agora, tal, né? É favorito, 75%, meu amigo. Ele tá atrás do ranking, mas já tem essa moral toda, paga 1,30 na stake, a Camila Base 3,50. E aqui, o que eu acho, tá? Eu acho o Kyoshi Horiguchi favorito também. É um cara, assim, cara, dispensa comentários, né? Ele é muito bom, né? Ele venceu o Tagiro Lambekov na última, finalizou, ganhou bônus de performance. É um cara muito dinâmico, tá? Coloca muito... Tem volume de jogo, tem queda, se defende bem na trocação, é um cara que tem muito cardio, né? Tem footwork, tem QI de luta. Cara, é um cara muito completo, tá? Lutador de MMA, realmente, que o Kyoshi Horiguchi representa muito bem, né? É um cara que tem de tudo ali, tudo no geral, tá? Então, assim, é realmente bem interessante. E o Almiral Base também é um cara muito bom, tá? Até porque ele só perdeu uma luta dentro do UFC, que foi pro Brandon Moreno, na última luta dele. Só que é um cara que tem dificuldade de ter uma constância de luta, né? Ele lutou 2020 no UFC, tá? Aí ele luta 2021. Aí ele só luta uma vez em 2021, né? Aí uma vez em 2020, na verdade 2 vezes em 2022, que foi em agosto e aí em dezembro, ele conseguiu lutar as duas ali. Só que aí 2023 ele só faz uma, 2024 ele só faz uma, 2025 ele não faz nenhuma e aí agora ele tá voltando. Ou seja, ele não luta desde novembro de 24. Então assim, tem pouco ritmo. Mas ainda assim,
é um cara bom, né? Tem ali volume na trocação, tem ali um joguinho de queda também, tem também a sua média de finalizações, tem uma boa defesa na trocação, enfim, é um cara bom, é um cara complicado, tá? Mas, no geral, eu acho que essa falta de ritmo e essa... Além de ele estar parado, né, a gente tem o Kyoshi Horiguchi brilhando ali, né? Performando bem e tal, então... Cara, eu tô com as bolsas, tá? E eu nem acho que... É que assim, o Albazi é muito bom, mas 75% eu não acho tão exagerado, tá? Eu, se fosse ajustar, ajustaria pra 70, 70-30. Mas, cara, aí é detalhe. Realmente, é assim, é complicado pegar um sexto do ranking e botar um favoritismo tão grande, mas é o nível de confiança aí que eu tenho no Horiguchi, tá? Realmente, eu tô achando que ele vai entrar no top 5 muito em breve aí. Posso estar enganado, né? Mas eu acho que ele realmente tá numa fase muito boa. E a gente vai pra luta principal. Peso galo. Mário Bautista, nono do ranking, enfrenta o Vinícius Oliveira, que é o 11º. O Mário Bautista é favorito, 64%, tá? Ele paga em 49 e o Look Dog tá pagando 2,63. Vamos lá falar um pouco também. Esse vídeo tá mais comprido que o normal, né? Mas é que eu tenho muita luta que eu queria falar. Mas enfim, se vocês gostam de um vídeo mais sucinto desse tipo, comenta aí embaixo, tá? Se vocês preferem com 10 minutos, 12, 15 minutos. Agora, se vocês gostam mais completo, assim, falando bastante, comenta também pra eu saber, tá? Porque eu já vi opinião de tudo, né? Gente que reclama que o vídeo tá curto e não tem informação, e aí quando eu falo mais, reclama que tem muita informação, entendeu? Então, comenta aí embaixo pra eu saber. Mas, vamos lá. Mário Bautista vinha numa excelente fase, tá? Ele tinha desde 2022 uma sequência de vitórias gigante e ele perde a luta mais recente contra o Umar Nurmagomedov, tá? Perde numa decisão, não consegue fazer muita coisa ali, tomou 11 quedas, né? Então foi realmente sofrível essa luta pra ele. Lembrando que esse é o cara que lutou com o Aldo e amarrou o Aldo, aquele cara que muita gente, assim como eu, não tem muita simpatia desde aquela luta, né? E a gente tem o Lock Dog, por outro lado, atleta brasileiro, atleta que entrega performances emocionantes, né, que tem uma trocação bem peculiar ali, né, e ele ganhou o bônus de luta da noite contra o Said, como eu falei quando eu tava falando do Said, né, que vai lutar no mesmo card, ganhou do Kyler Phillips na última luta, que é um cara muito bom, tá, e o Vinícius ganhou também. Vinícius ganhou 2 bônus numa mesma luta, né, que foi lá na estreia dele, isso é muito raro acontecer, e ele conseguiu, tá, que foi lá contra o Bernardo Sopage, ele ganhou bônus de performance e luta da noite, tá. Então, é um cara, assim, que eu gosto muito de assistir, porque eu já falei várias vezes, eu gosto do estilo do cara que é diferente, né? Porque tem um padrão pra você lutar na trocação, tem um padrão pra você ter queda. Então tem os padrões, e aí você vê um monte de lutador que parece tudo igual. Então, é o que eu falo, o Vinícius traz algo diferente, tem uma trocação diferente, tem uma postura ali, às vezes meio displicente, que deixa a gente, né, agoniado, mas é um estilo diferente, né? Ele tem uma agressividade diferente, né? Tem um repertório de golpes ali, que às vezes ele acha o nocaute também bem interessante. É um cara que parece, né, ter bastante sede, né? Então eu gosto disso, tá? Ele gosta de dar show, ele gosta de performar. Então é aquele cara que não só está preocupado com a vitória, mas você vê que ele tá preocupado em dar show também, né? Em trazer entretenimento também. Porque parece que ele tem essa consciência, né? Não é só o esporte também tem a parte do entretenimento, né? Então eu particularmente gosto do estilo dele também ali, né? De falar bastante nas redes sociais, enfim. Eu acho um personagem aí bem interessante. Ele vai pegar uma luta complicada, tá? Na minha opinião, é bem compreensível o Mário Bautista ser favorito, tá? Porque, de novo, né? Ele tem mais lutas ali dentro do UFC, vinha numa excelente fase, tem esse jogo de trocação muito boa, mas também esse jogo de pressão insuportável, de grade e tal. É uma luta principal, são 5 rounds. É lá no Apex, tá? Então o cage é menor. Então se ele quiser fazer esse jogo mais de grade, mais de pressão, mais insuportável, ele vai ter um pouco de facilidade de fazer, já que eles estão um pouco mais próximos, tem menos área para você que quer fugir desse jogo percorrer ali, tá? Então, o que acontece? Eu acho que ele faz sentido ser favorito, mas eu acho que a margem tá mais ou menos correta, né? 64 ou 60-40, eu acho que é o que faz sentido, mas na minha opinião, o Vinícius acaba sendo uma boa escolha que eu vou fazer, não estou dando dica de nada, pelo valor que ele paga, 2,63. Por quê? Vamos lá. Eu acho que é meio óbvio o jogo do Mário Bautista e o Vinícius, muito provavelmente, vai se preparar para esse jogo de grade, tá? Então, não vai ser nenhuma novidade se o Mário Bautista tentar fazer o que ele fez com o Aldo, né? Porque, de novo, o Aldo era perigoso na trocação, o Vinícius também é muito perigoso na trocação. Então, pode ser que ele troque um pouco, porque ele troca bem, mas ele tente, já que são 25 minutos, desgastar o Vinícius na grade, né? Tentar drenar o gás, tentar fazer isometria para cansar os braços. Então, assim, tem essas opções. Então, por ser meio óbvio, eu acho que o Vinícius estará preparado, é minha torcida, né,
para esse jogo, tá? De isometria, de condicionamento físico, e ele deve aproveitar ali a trocação para surpreender. Como ele tem uma trocação bem diferenciada, bem fora do normal, talvez isso complique o Mário Bautista e às vezes até iniba o Mário Bautista de ficar grudando, tá? Então, assim, é uma luta que depende, na minha opinião, muito de QI de luta, de estratégia, tá? Se o Vinícius tiver realmente uma estratégia adaptada e seguir bem, eu acho que dá para vencer, tá? Não é uma luta tão difícil, por isso que eu falo que o favoritismo ali não é tão grande. Agora, de fato, não dá para negar, não é uma luta fácil, tá? Tá pegando um cara complicadíssimo, um cara que ganhou do Pat Mix, ganhou do Aldo, do Rick Simon, do Demon Blackshear, do Guido Canetti, do Bento Lopes, enfim, a gente desce aqui, tem uma lista gigante de adversários que ele venceu, tá? Então tem que respeitar, é um cara duro, porém, eu acho que dá sim pro Vinícius vencer. Ele tem jogo pra vencer, tá? Mas é isso, vai ter que fugir dos abraços na grade ali, né? Mas é isso, tá? Mantendo o coração e o cérebro em lugares diferentes, eu vou manter a minha coerência, tá? Eu, racionalmente, acho que o Mário Bautista ser favorito faz sentido, tá? Mas, de novo, o coração e a minha torcida e talvez até o bolso estará do lado do Vinícius, tá? Mas é isso, comenta aqui embaixo. O que você acha desse card? Na minha opinião, muitos nomes brasileiros e muitos nomes de qualidade, tá? No geral, eu tô pra te dizer que esse card, tecnicamente, até entretenimento, tem lutas mais legais que o card passado, tá? Na minha opinião. Mesmo sendo no Apex. Eu tô falando qualidade de luta, né? Óbvio, se você tiver a atmosfera, torcedor, fica mais legal. Mas enfim, comenta então o que você acha do card. E não esquece de comentar aí, você prefere o vídeo assim mais longo, mais detalhe, mais informação, mais opinião? Se você prefere o vídeo mais resumido? Comenta aí, tá? Porque aí eu sigo o que a maioria quiser, porque não vai ter um consenso, né? Então é isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!